Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro aqui, né, André? Nosso canal da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. E esse mês a gente está reconstruindo muita coisa. É tempo de reconstruir. Se você perdeu, a gente já falou sobre reconstruir o equilíbrio emocional, certo? Sim. Sobre reconstruir a dinâmica da família e sobre reconstruir o lugar espaço da devoção. Exato. Show de bola. Se você perdeu, volta lá e assiste. Hoje, o que a gente vai falar? Hoje a gente quer falar sobre reconstruir o jeito de fazer missão, Vinícius. O jeito de fazer missão, essa é a ideia. Mas que tipo, o que você está falando de missão? Missão impossível, Tom Cruise? Que jeito de fazer missão? Explica aí. Então, joia, quando a gente se debruça sobre as escrituras e pergunta para a fé cristã qual o objetivo da vida do ser humano, a gente descobre o seguinte, que o objetivo da vida do ser humano, o fim último da vida dele, é conhecer Deus, honrar Deus e desfrutar de Deus. E aqueles que passam a viver nessa dinâmica, eles descobrem que eles têm uma tarefa, a tarefa mais importante, o propósito mais importante da vida deles, que é uma responsabilidade dada por Jesus. Qual é ela? É a missão de proclamar, anunciar a boa notícia de que Deus se fez gente, se tornou pessoa para mudar a nossa vida, para nos levar para perto dele de novo. Então essa é a missão. Isso que é ensinado desde pequeno, quem participa de uma comunidade de fé, que essa é a missão. Essa é a missão. Todo indivíduo que se encontra com Jesus. Encontrou, fez parte da família de Deus, tem uma tarefa essencial para a vida, nessa vida de desfrutar de Deus. É cumprir esse chamado para anunciar a boa notícia sobre Jesus. E por que raios a gente não vive isso? Por que muita gente não encarna essa missão como uma missão de vida, André? O que você acha? Olha, Vinícius, as pessoas sem exceção nasceram com um sério problema. Todos nós queremos nos dar bem. A gente quer se dar bem, quer fazer as coisas, quer se dar bem. E o detalhe, nessa história de ser humano, a gente quer se dar bem excluindo Deus da história. A gente não quer saber de Deus, principalmente se a gente suspeita que ele pode atrapalhar. Às vezes a gente até chama ele para perto se a gente suspeita que ele vai nos ajudar a nos dar bem. E aí, qual é o problema? Por que isso é um problema? Porque isso reflete aquilo que aconteceu no início da nossa história como humanidade. A grande queda, a gente se rebelou e traiu o Criador. E essa queda aí foi a tragédia do ser humano. Ela mudou a maneira da gente pensar, ela mudou os nossos desejos e ela mudou também os nossos afetos. E todos eles agora a gente pensa só em nós, a gente deseja só aquilo que é bom para nós e os nossos amores, ele está relacionado a tudo, menos ao Deus Criador. Por esse motivo a gente mal quer saber de que o fim da nossa vida e o objetivo dela é conhecer Deus, muito menos se envolver com as tarefas que ele nos dá. Esse é o ponto. Entendi, mas para quem caiu a ficha, entendeu isso, sabe que é bom, para aqui, não compartilha, não vai para frente, não encarna essa missão. Complicado, né, André? Complicado, né? Na verdade é o seguinte, eventualmente, algumas pessoas já foram tocadas por esse amor, mas não têm consciência de que é uma tarefa delas e que elas foram chamadas a essa responsabilidade. Tá. Você é professor, né? Teólogo por formação, pastor, mas nem sempre foi assim. Quando um dia caiu a ficha para você, você entendeu que essa é tua missão de vida. Conta pra mim, como é que foi a tua experiência nisso, André? Eu tinha 19 anos, uma vida bagunçada que ilustrava exatamente isso que eu falei. Vivendo sem Deus, com afetos direcionados para tudo que era pro meu bem-estar, até que eu tive acesso, através de conhecidos, às notícias de Jesus. E me deram um filme, era uma fita cassete, de videocassete, para assistir sobre o Evangelho de Lucas. Naquela noite, eram umas 11 horas da noite, no ano de 1999, eu assisti aquela fita que contava a história do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Naquele dia, a graça de Deus tocou meu coração, mudou o meu entendimento e eu percebi que ele tinha feito tudo aquilo dali por mim e por todos aqueles que creram nele, e ele chamando o ser humano para crer nessa obra. Aquele dia eu me despenquei, chorei um monte e entendi que a minha vida estava arruinada, sem esperança, sem amor, porque eu não conhecia o Deus Criador. Eu vivia para mim e não vivia para Ele. Naquele dia as coisas foram que mudando. massa. Ó, você tá com o celular aqui, a gente tá usando uma câmera, o Alisson tá aqui, o Leandro tá aqui. Mas nem sempre foi assim, André. A gente viveu tempos que nem celular tinha. Hoje os nossos filhos nascem com um tablet na mão. Sim. Eu creio que tem alguns desafios aí bem mais pesados para falar dessa boa notícia, André. Sim. O que você acha que poderia ser uma forma bacana
de falar dessa boa notícia nos tempos atuais. Tem como falar disso ou não? Bom, olha, é legal a gente fazer um apanhado histórico, Vinícius. Nos últimos 100 anos as coisas mudaram bastante nessa maneira de transmitir a boa notícia acerca de Jesus. Então, teve um tempo que os cristãos iam de porta em porta, falando para os vizinhos, para os conhecidos, para os desconhecidos. Depois de um tempo, fizeram panfletagem, entregando literatura, contando a história de Jesus. Teve um tempo das grandes cruzadas aqui no Ocidente, os cristãos se juntavam em estádios alugados e convidavam a população para fazer parte. E ali era anunciado também as boas notícias acerca do que Jesus é e do que ele veio fazer, da esperança que ele oferece. De um tempo para cá, pensando assim, década de 90 para cá, o melhor, o mais eficiente, o mais adequado meio para contar essa boa notícia é através de amizade. É através de vínculos de relacionamentos onde as pessoas se conhecem e partilham. É assim que tem acontecido. E esse é um excelente meio, inclusive para hoje. Esse é essencial. Que mordomia, galera. Arrebentava o sapato de andar. Hoje você pega esse vídeo aqui e compartilha. Muito mais fácil, né, André? O detalhe é muito diferente, por exemplo, com tantos vídeos, tantas informações, tantas coisas oferecidas na internet, por que eu veria esse vídeo e não aquele? Poxa, tem um camarada que eu confio, tem um camarada que é meu amigo, que me sugeriu isso daqui. Então, poxa, eu conheço ele, eu caminho com ele, deve ser coisa boa. Vou ouvir isso daqui, vou ouvir o que ele tem a me dizer, eu vou ouvir o que esse vídeo tem a me dizer, porque veio de uma pessoa que eu tenho amizade e que eu respeito. Então, esse é o ponto hoje. Massa, legal. Mas você acha que, assim, fora isso que você está falando, a própria escritura, a Bíblia, que é milenar, ela aponta alguma coisa, tem alguma história, por exemplo, de uma amizade que rolou, que serviu, por exemplo, de ponte para alguém conhecer Jesus? Ou a gente está inventando isso? Não, teve sim. Teve sim, é fantástica essa história. Eu quero ler o Evangelho de João, ele conta isso pra gente. No capítulo 1, Vinícius, versículo 35, a gente vai ler até o 49, ele diz assim, ó. No dia seguinte, João, no caso esse aqui é o João Batista, estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão, Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse, siga-me. Esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu, venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Uau, fechou. Vinícius, o que é essa história aqui? Do que ela está falando? O Evangelho de João, ele conta a história sobre Jesus na perspectiva, iniciando sobre a caminhada de João Batista. E como que os primeiros discípulos de Jesus se chegaram a ele. Então quando a gente olha para esse trechinho, a gente descobre assim, Jesus, personagem principal desse texto e de todas as escrituras, ele tendo se encontrado com várias pessoas. A gente poderia listar aqui 6 pessoas com quem Jesus se encontrou aqui nessa história. Então foi João Batista, foi o André, o texto fala sobre 2 discípulos, um é revelado que é André, e a gente sabe que essa foi a estratégia do escritor do Evangelho de João. Quando ele está sendo mencionado na história, ele não conta que é ele. Então é ponto passivo dos estudiosos afirmar que é João. Então tem João Batista, André, João o apóstolo, Pedro,
Felipe e Natanael. 6 pessoas nesse encontro com Jesus. Todas elas conheceram a Jesus e se encontraram com Jesus. Não foram ver, descobriram que era o Messias, descobriram que era o Cordeiro de Deus, e isso é uma palavra para simbolizar que era aquele que se sacrificaria e que daria vida para salvar o próprio povo. Perfeito. Olha que curioso, Vinícius. Quando a gente olha de forma direta como foram esses relacionamentos, você descobre o seguinte, que João Batista viu Jesus, ele já tinha batizado Jesus, já sabia que ele era o Messias prometido e ele tinha seguidores. No caso, André e João eram seguidores de João Batista. Eles caminhavam com ele, ouviam os ensinos dele. Havia ali uma relação de confiança, de mestre e discípulo. E aí, quando Jesus apareceu, João Batista apontou e falou assim, olha, esse daí é aquele que foi prometido. Por conta desse relacionamento deles com João, eles ouviram a fala de João, o testemunho de João, largaram João e falaram assim, então é ele quem devemos seguir. Perfeito. Outra pessoa também conhece Jesus diretamente assim, nessa relação aqui, que é Felipe. O texto fala que Jesus decide ir para Galileia, para a região norte do mapa ali da região de Israel. E aí Felipe também encontra, Jesus fala, vem e segue-me, e ele vai. Perfeito, esses dois foram relações diretas, eles com Jesus. Mas os outros foram relações mediadas. Por exemplo, André e João seguiram a Jesus porque João Batista mencionou. Pedro seguiu a Jesus por quê? Porque André contou para ele, André que tinha relação de irmão, relação de confiança, contou para ele também. Natanael, que é o último da história que vai seguir Jesus e que se admira com Jesus, ele foi porque Felipe chegou para ele e contou para ele. Então, Vinícius, o que é interessante, você vê que entre Jesus e todas essas pessoas, praticamente a maioria desse relato aqui, elas se encontraram com Jesus por causa de uma questão comum, o vínculo de confiança entre um seguidor e aquela outra pessoa que passou a conhecer Jesus. Olha, eu fico pensando, Vinícius, e aí é uma coisa, umas suspeitas minhas. Eu fico imaginando assim, se a gente entrevistasse João e André e perguntasse assim para eles, poxa, da caminhada de vocês com João Batista, qual foi a coisa mais excelente que João Batista fez para vocês? Eu suspeito que a resposta seria assim, olha, nós amamos João Batista, ele ensinou muita coisa pra gente, mas a coisa mais marcante que ele nos ofereceu foi o dia que ele falou assim, ó, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é uma suspeita, assim, naquela amizade, naquele relacionamento, esse foi o maior tesouro que foi dado de João Batista para eles. Se a gente perguntasse para assim, o Pedro, o André é seu irmão, e como um irmão, um brother, caminhou junto contigo, qual foi a melhor coisa que ele fez para você na sua vida, a coisa mais marcante, que você gostaria de testemunhar? Eu tenho certeza que Pedro falaria assim, ó, foi o dia que o André chegou para mim e disse assim, ó, achamos o Messias e me levou para conhecer o meu Salvador. Eu suspeito também, nessa mesma linha, que você perguntasse para Natanael, Felipe, caminhada com você, seu amigo, seu parceiro, o que de especial você pode contar que ele contribuiu com a sua jornada? Olha, foi o dia que ele falou assim, achei aquele de qual testemunham as Escrituras. Olha aí, Vinícius, quantas histórias falando sobre amizade e amizades que apontaram para o Salvador. Massa, um dia a gente ouviu isso de um amigo, né? Porra, o André, o Vinícius, o Alisson me apresentou Jesus. Os nossos filhos, o que seu pai fez de melhor na sua vida? Me mostrou o caminho pro céu, né, André? Exatamente. Assim, tá, beleza. Então vamos lá. Reconstruindo um jeito novo de fazer missão. Talvez para alguns é construindo um jeito de fazer missão, né? Quem tá ouvindo aí agora, beleza, entendi. Quem se encontrou com Jesus, essa é a missão de vida, ok? A amizade é uma ponte. Sim. Vamos falar de maneira prática, André. Acabou o vídeo, fechou, o que eu faço amanhã? Eu quero fazer isso, de maneira prática. Então, perfeito. Tem um amigo nosso que fala assim, olha, eu amo você. Ele chega para um amigo e costuma contar assim, olha, eu amo você e porque eu te amo, eu preciso te contar uma história. O Rodrigão Carioca, um amigo aqui da comunidade, ele costuma fazer isso aí. Então, peraí, quem são os seus amigos? Quem são aquelas pessoas que você ama? Poxa, o que de mais especial você pode dar para elas, senão
a boa notícia do Salvador. Então, o caminho prático é, pense nessa pessoa, ore por essa pessoa, se relacione, ofereça testemunho que indique que você vive com Jesus. E nessa relação, uma hora ou outra você vai ter a chance de falar para ela, olha, ouça isso aqui, olha essa informação, eu achei o Salvador. Essa felicidade que você tanto busca, esse desejo de ser feliz que está grande no seu coração, eu encontrei isso daí e eu amo você, você é meu amigo, eu posso repartir. E aí eu reparto uma palavra, eu reparto um vídeo como esse que fala sobre Jesus, eu reparto a boa notícia, eu sento com essa pessoa para contar para ela acerca do que Jesus está fazendo na minha vida. É muito simples. O detalhe é o seguinte, a gente tem que lembrar que fomos comissionados para isso, fomos chamados para isso. E é uma alegria, eu acho que é o melhor presente que eu posso dar para os meus amigos, é contar para eles quem é a esperança. Show de bola, André. Eu brinquei, falei do filme do Tom Cruise, Missão Impossível, que de impossível não tem nada, porque ele foi lá e fez. É verdade. Pra gente também é impossível algumas missões. Pra Jesus não foi. Ele fez uma missão. Que missão foi essa? A missão foi vir, entregar a vida e nos reconciliar com Deus. Essa mania nossa de querer se dar bem na vida sem Deus é fruto de um coração que a Bíblia chama de morto. A gente está morto. O ser humano sem Deus está morto. O que Jesus veio fazer foi oferecer graça para ressuscitar esse coração. As Escrituras chamam isso de nascer de novo. E aquilo que ele fez na cruz, no momento que a pessoa que está aqui agora assistindo, se ela falou assim, poxa, eu quero isso para mim, o que basta? Basta confiar em Jesus, se render a Ele e ter esse coração. Ele vai fazer o grande milagre de fazer esse coração ressuscitar. E aí o coração, em vez de querer se dar bem agora sem Deus, vai querer um coração, não, se dar bem na verdade. É voltar-se para o meu Criador, entendê-lo, amá-lo e viver para Ele. Maravilha. Eu queria que você fizesse uma oração para quem está assistindo e falou assim, eu quero isso. Eu quero esse jeito novo de fazer missão. Maravilha. Bora lá? Bora. Deus, nós te louvamos aqui, Senhor. Estamos aqui participando dessa tarefa que o Senhor nos deu, de repartir a boa notícia do Salvador, porque Ele nos tocou. Senhor, nós queremos orar agora por essa pessoa que está ouvindo e que está querendo, Senhor, se entregar, querendo confiar, querendo receber essa salvação. Te suplico, Deus, que o Senhor opere fé, que o Senhor opere restauração e que pessoas nasçam de novo pelo poder maravilhoso do nome de Jesus, da boa notícia de Jesus. Que hoje, Senhor, nesse momento, ao assistir esse vídeo, essa pessoa que está aí desejosa, ela entenda que ela foi resgatada, que ela está sendo tocada pelo teu amor e sendo restaurada para viver uma vida onde o Senhor agora é o centro da felicidade e da esperança dela. Em nome de Jesus, eu oro por essa obra e te louvo porque o Senhor nos chamou e o Senhor tem feito essa obra nos nossos corações. Em nome daquele para quem vivemos, o nome daquele e que nos encontrou é que oramos, Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Gente, essa mensagem com bondade, ação e milagre de Deus, ela transforma a vida. Então aproveita, pega ela aí agora, clica ali, dá um joinha, compartilha isso aqui com o maior número de pessoas que você puder. Beleza? Deus te abençoe e semana que vem a gente tá junto. Valeu!